Hoje nós vamos tratar de um dos temas, uma das pautas que é das mais recorrentes aqui no programa, que é a cura. Não estou me referindo aos tratamentos convencionais, nem estou falando também de medicinas alternativas e curiosidades afins. Eu falo das abordagens já reconhecidas de tratamento e que pode significar esperança para pessoas que pelos métodos convencionais ainda não os conhecem. Nós vamos tratar de um assunto aqui que seguramente vai ser a pauta médica dos próximos anos e ainda não é conhecido. Eu vou conversar com um especialista em biorressonância quântica, o professor de física e homeopata Leonardo Gontijo. Leonardo, eu já joguei uma certa responsabilidade em cima desse assunto, mas eu estudo que eu tenho visto até agora que realmente vai ser um nível a mais da medicina nos próximos anos. Eu acredito nisso. Você também acredita? Acredito. A biorressonância. Vamos explicar então o que vem a ser a biorressonância quântica. Biorressonância, só para dar um exemplo, para facilitar o entendimento do que seria a biorressonância. Por exemplo, se você já ouviu em algum momento da sua vida que soldado, por exemplo, ele não passa marchando nas pontes. Por que ele não passa marchando? Exatamente pela ressonância. Porque todo corpo, toda célula, todo objeto, ela tem uma frequência natural. Essa frequência natural, e a ponte também tem a sua frequência natural. Um padrão vibracional. Um padrão vibracional. É uma frequência própria, natural daquele objeto, daquele corpo, no caso da ponte, ou da célula, ou de um órgão, de qualquer coisa. Então, se o soldado, ou fila de soldados, milhares de soldados, for passar marchando, corre o risco de entrar em ressonância e destruir a ponte. O sincronismo da batida. Há um sincronismo, esse sincronismo entra exatamente em ressonância e pode destruir a ponte. Um outro exemplo que é fácil de ver e qualquer pessoa pode fazer é o caso de dois violões. Se você coloca dois violões afinados, você toca uma das cordas, o Mi, por exemplo, de um violão, a outra vai vibrar. Reverbera. Então você vê que há uma ressonância ali. No caso da biorressonância, é a onda que vai entrar em ressonância no corpo humano. Mas olha bem, veja bem, a gente quem tem celular já devia saber disso, né? Deveria saber porque disso. O celular... Mas aí as pessoas aceitam o celular com toda facilidade, com toda familiaridade. Alguns se perguntam como é que vivíamos antes do celular. No entanto, quando você transfere esse mesmo princípio para a medicina, ainda vai esbarrar em algum ceticismo. Né? Muito, muito mesmo. Isso é normal, inclusive, dentro da própria família. As pessoas vê os resultados que a gente tem, mas às vezes eles têm dificuldade de acreditar. Mas eu acho isso compreensível, porque eu por várias vezes, mesmo depois de ter resultados muito bons, eu me perguntava, será que eu não estou sendo enganado? Será que eu não estou me enganando? Será que isso realmente está funcionando? Então a gente ia repetindo, fazendo com outras pessoas e a gente foi vendo os resultados. E no mundo todo as pessoas utilizam a biorressonância, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Rússia. Utiliza, né? Há então, muito tempo. Estão para trás, hein? Estão para trás. Para variar, nós estamos para trás. Agora, os resultados, eu tive acompanhando, me debruçando sobre esse assunto recentemente, motivo pelo qual você está aqui conversando conosco hoje. É interessante que você trabalha com conceitos da física quântica e é interessante o momento em que há um ponto de convergência entre a física quântica e a espiritualidade. Né? Corretíssimo. Hein? Corretíssimo. É tanto que você começa a explicar a espiritualidade pela física. Hein? Corretíssimo. Inclusive, às vezes, pessoas que têm alguns desequilíbrios, que você vê que é problema espiritual, com a biorressonância a gente tem tido excelentes resultados, ajudando a pessoa a sair daquele estado que ela se encontra, às vezes, por anos e anos a fio. Aquela disfunção crônica. Disfunção crônica. Eu já tratei, por exemplo, pessoas, tem uma lá em Minas, ela está com 53 anos, mais ou menos, ela era uma menina que o trabalho que ela dava para os pais era absurdo. Eu só faço uma biorressonância para ela, de tempos em tempos, eles me informam, a hora que ela começa a piorar, eu faço de novo. O resultado é muito bom. Nós temos uma referência comum, que é o professor Hélio Couto. Né? Ele trabalha com um processo de ressonância que ele assegura transmitir o conteúdo de um livro por esse processo. Né? Certo. E isso é verdade? Veja bem. Ocorre efetivamente? Veja bem, eu conheci bastante o trabalho do Hélio, assisti muitas palestras dele, inclusive trabalhei com os CDs dele. Ele fez o CD para mim e depois eu fiz CD para outras pessoas. Eu acredito que isso funciona.
Só que, para eu dizer, por exemplo, que comigo funcionou, o que eu posso dizer é o seguinte, que depois de vários anos que eu tinha feito a ressonância, eu comecei a ter várias ideias, muitas ideias. Se ela está ligada a essa ressonância, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar. Eu acho que, na verdade, o que você está fazendo aí é um exercício de honestidade intelectual. Você não está dizendo que aprendeu diretamente, mas certamente muitos insights aí vieram daí. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Porque a gente não, como dizer, não tem esse conhecimento, né, do que aconteceu nos bastidores. A gente acorda, por exemplo, 3 horas da manhã, como já aconteceu várias vezes comigo, e eu estou com uma ideia na cabeça. Eu vou, testo aquela ideia e ela funciona. Mas o que é interessante é o seguinte, aí que está o negócio, né? Onde, às vezes, o que a ciência não conseguiu explicar ainda é milagre. É milagre. O que conseguir explicar é tecnologia. É tecnologia. Esse negócio do CD que você falou, bota o seu CD para Rodar. Sem áudio. Sem áudio, ele tem que ser sem som. E aquele conteúdo é todo transferido por vibração. Transferido para pessoas. Veja bem, essa é uma afirmativa do Hélio Couto. Eu acredito que isso seja possível, mas para a pessoa conseguir captar essa informação, não é simples. Eu acredito que a pessoa precisa realmente estar num estado de bem Pô, de seguramente, muito... por exemplo, com o cérebro pulsando em alfa, né? Não é eu vou ouvir um CD daquele e isso vai acontecer. Sim. Não é bem assim, não é assim. Quer dizer, o fato daquilo funcionar, eu acredito que sim. Mas até você chegar a Mas olha conseguir bem, que o que eu funcione. acho interessante é o seguinte, né? Daqui a pouco a classe média vai ter médica vai ter que se manifestar sobre isso. Certo. Nós temos um vídeo rodando na internet aí do Greg Braden, que ele desafia o que as faculdades de medicina vão fazer agora com a descoberta do campo eletromagnético, que segundo eles as religiões infantilizaram como Deus. Sim. Né? Mas quando você vê uma manifestação de radiografia com a regressão em tempo real de um câncer, como contestar isso? Pois é. Não. Mas com a biorressonância, se a gente faz, por exemplo, se a gente escolhe, não precisa ser eu escolher, alguém escolhe 10 pessoas em qualquer lugar da Terra, não precisa ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar, com qualquer tipo de patologia, e a gente, ao fazer a biorressonância dessa pessoa, é perceptível a melhora dessa pessoa. Não é difícil, em 10 pessoas você verá um resultado extremamente alto, não é 1%, é muito alto. Os resultados são muito bons, que trabalha esse tipo de conhecimento que está ligado à física quântica, também. Uhum. E a física quântica vem nos ensinar, então, que nós estamos imersos, engolfados num grande oceano eletromagnético, onde nada está separado. Nada, somos todos um. Atrás falava da ilusão da separatividade. Já é falado, nós estamos retornando agora. Os caras falavam isso lá atrás, o conceito de Maia é ilusão, por causa da transitoriedade das coisas, tudo muda o tempo todo, nada permanece, né? Correto. Tudo é ilusão, eles falavam isso tudo, e a gente está agora aqui pelejando para tentar resgatar isso. Resgatar um conhecimento que já, de certa forma, já é nosso. Podia ter acreditado lá atrás. Né? Poderia, mas teve uma razão para isso, né? O que se aprendeu nesse processo foi muita coisa. Então, isso não fica perdido. Como é que você chegou? Você tem uma formação de físico. De físico. Você foi professor de física? Eu fui professor de física, para ser preciso, 39 anos e meio. Só 39 anos? Eu fui professor da escola técnica. Escola técnica, Cefet e IFES. Só escola ruim. Só escola ruim. Mas fui 10 anos do Estado também, trabalhei 10 anos no Estado. Como é que você chegou na biorressonância? Eu sempre fui ligado à questão da saúde. Se a pessoa for olhar minha biblioteca, ou pelo menos a antiga biblioteca, eu tinha mais livro de medicina do que livro de física, embora eu comprava muitos livros de física. Eu sempre gostava de ler medicina social, trabalhava nessa área. E eu sempre buscava alguma coisa, eu sou naturalista, eu não como carne, tem uma série de coisas que eu fui deixando, ao longo da minha caminhada, fui deixando para trás e fui evoluindo. A biorressonância foi até uma situação bem estranha. Um dia eu estava lá e eu recebi um zap e me oferecendo o equipamento. O equipamento? Me oferecendo, alguém me ofereceu o equipamento. Aí eu entrei e fui dar uma lida naquele equipamento, ver aquele equipamento. Interessei, mas o preço era muito caro, eu não comprei. Passou vários tempos, aí depois eu falei assim, não, agora eu vou comprar.
e comprei e comecei a estudar. Fiquei quase um ano estudando o manual, traduzindo o manual e comecei a trabalhar. Quer dizer, isso já, a biorressonância já tem cerca de quase 5 anos que eu estou trabalhando com ela. Mas a sua formação e o seu conhecimento anterior de física também De física facilitou muito validar isso. e de homeopatia. De homeopatia também. De homeopatia, que trabalha com vibrações e corpos sutis. Correto. Quando você trabalha com homeopatia em potências altas, você está trabalhando no corpo sutil. Né? Você está trabalhando vibracionais. A presença hoje é do terapeuta Leonardo Gontijo. A gente volta já. Voltamos com a presença do terapeuta Leonardo Gontijo. Leonardo, nós encerramos o bloco anterior, você estava falando a respeito de ter adquirido equipamentos. Que equipamentos são esses? Que tipo de equipamento? Como é que funciona isso? Esses equipamentos, eles, na verdade, eles são russos, né? Originalmente são russos. Só que eu não consigo importar da Rússia. Lembrando que aquela antiga, descoberta nos anos 50, a fotografia Kirlian, era... Eu tenho aquilo, eu tenho a minha pequenininha, é russa. Ela constata, na verdade, o corpo etérico. Né? O corpo etérico. Você põe os dedos e vê direitinho em volta. Eu tenho uma câmerazinha pequenininha, mas tem. Bem legalzinha. Mas esse equipamento é russo. Esse da Rússia eu não consigo importar. Então o que eu compro, ele é produzido em Hong Kong, é da China, né? É um equipamento, mas os resultados... E o que ele faz efetivamente? Como é que ele opera? Como é que ele opera? O que ele entrega? Veja bem, inicialmente você se utiliza de um fone de ouvido, e ele emite uma onda que entra para um ouvido e sai para o outro e traz as informações. E é através do cérebro que você consegue não só captar informações das patologias, dos desequilíbrios energéticos, na verdade o termo correto para a gente é esse, e em função desses desequilíbrios, eles vão colocando símbolos. Por exemplo, eles pegam uma imagem de um fígado, por exemplo, aí coloca lá símbolos, são 6 símbolos. Tem 2 símbolos amarelos, que quer dizer que a energia está equilibrada, que o sistema está equilibrado. E tem 2 que são triângulos avermelhados, um está levemente alterado, o outro tem uma alteração maior. E tem outros que são quadrados, que eles indicam situações mais graves. Então, através desses símbolos, eu consigo ver o que está em desequilíbrio. Feito isso, eu emito ondas pelo próprio equipamento, do banco de dados do equipamento, e essas ondas elas chegam até a pessoa. Anteriormente era através do fone de ouvido. Hoje eu já não uso mais, é todo feito à distância. Mas permite você fazer uma leitura de diagnóstico independente da pessoa conseguir dizer ou não o que ela está sentindo? Não importa. É claro que a informação da pessoa, para mim, é muito importante. Porque quando a pessoa diz que está com problema no intestino, eu vou focar mais no intestino e tentar resolver o que está incomodando. Sim. Mas se a pessoa não falar nada, se a pessoa fala assim, eu já tive várias situações assim, a pessoa está querendo testar, ver se funciona, aí não fala nada e deixa a coisa acontecer. Isso já teve presencial, já teve sem ser presencial. Eu acho isso bom, não acho isso ruim, não. Para mim é ótimo isso. Eu consigo ver várias coisas, mas, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem na família pessoas com diabetes e ela já está com um desequilíbrio no pâncreas, mas ela não sabe. A glicose dela está perfeita, mas ela não sabe. E eu posso ver. E se ela não me falar nada, eu vou fazer a escolha minha e do equipamento, que pode não ser exatamente a que ela está acusando. Porque lembra, o que a gente vê são desequilíbrios energéticos, não alterações no tecido celular. Que é mais grosseiro, né? Que é mais grosseiro. Se manifestando de uma forma mais final. É mais final. É claro que uma pessoa, às vezes, por exemplo, eu tenho uma pessoa que caiu do cavalo, por exemplo, isso está lá no meu Instagram. Ela caiu do cavalo, teve uma fratura numa das vértebras da coluna, sentindo muita dor, eu fiz a biorressonância. Na segunda biorressonância, o interessante é que ela me falou da coluna, ela não me falou do intestino, mas eu vi que o intestino dela estava ruim e trabalhou o intestino. Está lá no Instagram, ela falando com 2 biorressonâncias. Agora, na essência, você como terapeuta vai identificar uma familiaridade com a acupuntura, né? Não, é totalmente. Totalmente. Todo o equipamento... Estabelecimento de padrão de energia. Todo o equipamento é feito com base nos meridianos de acupuntura. Tudo. Toda a pesquisa,
todo o desenvolvimento do software, tudo foi feito com o meridiano. Inclusive, lá eu consigo ver alguns meridianos, eu consigo ver várias coisas no equipamento. Quer dizer que não há uma especificidade da patologia, de tratamento, ou seja, isso é mais adequado para isso. Não, Não, ela faz não. faz um escaneamento geral e ali mapeia e identifica. Eu vejo onde tem desequilíbrio energético, eu vou lá e busco equilibrar aquilo lá. Mas no caso, não só faz o diagnóstico, como faz a intervenção. Intervenção. Por exemplo, eu já tive um caso bem interessante de uma pessoa que sentia uma dor que subia e ia até na virilha. E a dor muito intensa. Aí eu fui fazer a biorressonância da pessoa, na hora que eu estava fazendo, eu acusou no pulmão, na parte de baixo do pulmão esquerdo, uma região muito intensa de pontos escuros. Aí eu fui trabalhar, a pessoa não tinha me falado nada de pulmão. E na hora que eu estava trabalhando, essa distância, a pessoa falou assim, eu estou sentindo uma dor imensa na canela. Até hoje eu não entendi por que ela sentiu essa dor na canela, mas certamente são os meridianos. Né? E depois aquela dor que subia, desapareceu. Nem sempre, com uma única biorressonância, a gente consegue o resultado completo. A maioria das vezes a gente tem que fazer 2, 3. É tanto que eu costumo fazer pacotes de 4, 8 e 14, dependendo da situação. É interessante o seguinte, essa é uma abordagem estritamente, rigorosamente científica, porque nós estamos falando aí de energia, de física quântica. Física né? quântica. E certamente por algum tempo ainda, tinha um cara da área, um tal de Einstein, que falava que era mais fácil abrir o átomo do que quebrar um preconceito. Né? E certamente vai se eu tenho notado no ceticismo da comunidade médica, isso é claro, vai esbarrar no ceticismo da comunidade médica, principalmente aqueles que não estão abertos a um novo saber e querem se apegar ao conhecimento com que eles vêm até aqui. Né? Certo. Então, certamente vai ser um trabalho tem que ser um trabalho muito persistente de vencer o ceticismo e fazer prevalecer a verdade do fato, da realidade. É o que eu tenho feito, porque isso aí é um fato. Porque é muito comum eu fazer a biorressonância, a pessoa melhorar, e a pessoa não conta, às vezes, para ninguém. Vai ao médico, não tem coragem de contar, não conta. Eu já tive tem vergonha. O Couto fala isso também. Eles têm vergonha de contar. Às vezes eu pergunto se você contou para o médico, porque às vezes, por exemplo, a pessoa houve uma alteração na glicose, por exemplo. A glicose estava muito alta, eu fiz biorressonância, a glicose caiu. Chega para o médico e fala assim, mas você contou para ele que você fez... Pelo menos você contar, né? Não precisa dele acreditar, né? Mas conta que teve alguma coisa que você fez. Não contei. Porque ele, à luz dos exames dele, vai constatar. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. Mas é muito comum eles falarem assim, o remédio deu certo. Aquele remédio que tem anos. Você... vamos recapturar alguns conceitos aí para ver se a gente consegue fugir da maldição de René Descartes. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Eu acho que não há discussão fora dessa premissa mais não, né? Não, eu acho que não. Que é energia, que o corpo é energia, que a água é energia, que minha voz é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. E toda energia é informação. Tudo é energia e informação. Então, o princípio é de que você consegue, através de equipamentos, transferir essa informação. Correto. Eu capto a informação para fazer o diagnóstico e interfiro nisso através alteração de informação. Né? A presença hoje é do terapeuta Leonardo Gontijo. A gente volta já. Voltamos com a presença do terapeuta Leonardo Gontijo. Leonardo, eu espero que o telespectador que tenha tido paciência de nos acompanhar até agora tenha descoberto o que está se anunciando de absolutamente revolucionário para os próximos anos nessa conversa aqui. Porque não é parecido com nada daquilo que a gente conhece em termos de uma abordagem terapêutica ou alternativa, ou convencional, né, ou de qualquer ordem. Né? Estou querendo que você me explique uma coisa que já se disse que milagre é o que a ciência não conseguiu explicar ainda. Depois que consegue explicar, vira tecnologia. Eu tinha um amigo na tribuna, Júlio Vantil, que falava isso. Como é que de fato funciona essa história de que uma imagem consegue, de um objeto, a imagem de um objeto
pode representar esse objeto do ponto de vista da abordagem da energia? Veja bem, essa parte da imagem eu trabalho com ela já há muitos anos, próximo de uns 10 anos, transferindo a informação da imagem, por exemplo, de uma planta, de qualquer coisa, para a água, para o líquido. Inclusive havia até aquela discussão se a água tinha memória ou não e tudo, isso é o próprio experimento que eu faço. Mas na biorressonância, como inicialmente eu utilizava mechas de cabelo, essas coisas, por causa do DNA, eu tive que desenvolver isso. Quer dizer, na verdade, é um conhecimento que eu já tinha, porque toda imagem, ela tem toda a informação daquela pessoa, daquele objeto, do que ela representa. Tá? Toda a informação está ali. Isso é fato. Mesmo que a imagem só externa. Não importa. Se eu bato uma foto de uma pessoa, aquela foto tem toda a informação daquela pessoa. Como isso acontece, qual o mecanismo, a gente pode criar alguns modelos. A gente pode até imaginar. Algumas teorias. Podemos fazer isso. Mas que a gente consegue provar que é. Okay. É igual a gravidade. Como é que a gravidade funciona? Eu não sei, mas ela funciona, está aí. Então, são coisas assim, a gente sabe que funciona, a gente tem como provar, isso aí é fácil provar. Eu pego a foto de uma pessoa que está por exemplo, em Londres, como eu fiz essa semana, e eu faço aqui dessa pessoa. Quer dizer, ela me manda a foto pelo WhatsApp. E eu consigo interferir dela parar de ter determinados dor de cabeça ou qualquer outra coisa. Você consegue intervir via a foto dessa pessoa. Como nesse caso, você usando a biorressonância. Você usa a biorressonância. Essa você pessoa, manda para ela, você emite para ela a biorressonância. eu coloco a foto dela numa câmera que eu tenho lá. Okay. Na verdade é uma antena. E é um captador. Ele capta a informação e a antena para emitir essa informação. Essa informação chega até ela. Como é ela que está ali, só vai a gente não deve chamar muito de onda, porque é escalar, o sistema é escalar. Vou explicar ainda, vou tentar explicar ainda o que é onda escalar. Mas chega até ela, até essa pessoa da que a foto está ali presente. É uma coisa meio, ainda tem muita pergunta, o que não falta são interrogações. Vamos falar de outra coisa também, que quando a gente busca na religião, ela funciona de uma maneira e a ciência explica de outra. De outra. Colapso da função de onda. Pois é. O conceito é extremamente sofisticado. Quando uma pessoa, por exemplo, o Hélio Couto fala muito disso, né? Quando você deseja alguma coisa, né? Se você, por exemplo, deseja um carro, eu quero um carro, e você imagina aquele carro, sente o cheiro daquele carro, sente você entrando naquele carro, os detalhes do carro, tudo. Se você não fica mudando o carro, agora eu quero ver. Mantenha o seu, eu prefiro dizer, o seu sentimento naquilo. Na hora que você sente, você tem o colapso da função de onda, que é o momento que aquilo que se materializa. Aquele sentimento. Os grandes místicos falam que, na verdade, a oração não é feita de palavras, é feita de um sentimento. De um sentimento. O Sai Baba fazia na frente de todo mundo, assim, ó. Ele pegava, fazia assim na mão e criava anéis, criava presente e dava para a pessoa. Tem isso na internet. O Sai Baba fez isso infinito. Mas inclusive o chamado protocolo Isaías, o modo correto de orar ensina isso. Pois é. Né? Ore como se tivesse recebido a graça que você... Jesus falou isso, tem várias passagens da Bíblia. Marcos 22, ele fala, se orares como tendo recebido a graça que irás pedir, terás recebido. Eu, na minha pequenez de entendimento do assunto, eu digo o seguinte, tudo que Jesus falou é quântico. Mas, na verdade, existe texto clássico sobre isso, né? Jesus conhecia a física quântica. Para mim, toda fala dele, quando você pega uma fala, se você fizer a análise à luz da física quântica, você vê se é dele ou se não é dele, se foi inventado, na minha opinião. Na verdade, como você falou, não é onda, porque digamos assim, é um movimento de energia, é um flow, né? Um fluxo de energia que não tem segmentação, né? Veja bem, eu não sou especialista, eu sou mais físico experimental. Eu até conversei com alguns amigos que são físicos teóricos para ver se a gente consegue entender melhor essa questão das ondas escalares, chamadas ondas escalares. O termo onda até não é muito apropriado. Porque quando você fala em onda, você imagina que ela tem um tempo e tem um espaço, ela se desloca no espaço. Nas duas dimensões, sempre no espaço.
Mas só que o escalar não tem isso. Você sente, porque é instantâneo. Quando eu atendo uma pessoa, é claro que se eu estou na internet, existe o tempo da internet ali, então é até difícil você medir essas coisas. Sim. Mas eu atendo, é instantâneo as coisas. É instantâneo. Efeito borboleta? Exatamente. Seria semelhante isso aí, seria a mesma coisa. Né? É como você tem um universo, um oceano. Se você mexe nesse ponto aqui, mexe no outro ponto. Aí entra aquela que somos todos um, né? Nós somos um só. É uma coisa integrada. Nada está fora. Por isso tudo o ego está dentro. Só nos divide, porque dentro de cada um tem uma centelha que o ego divide. Exato. Aonde existe conversando com alguém, inclusive um físico, na possibilidade do neutrino ser um dos elementos presentes nisso aí. Porque o neutrino, ele nasce em estrelas muito distantes, o tempo de vida dele é extremamente pequeno e ele é encontrado aqui na beira do mar. Então, ele é multidimensional, ele independe do tempo. Então, pode ser que essas ondas escalares tenham alguma coisa também com esses neutrinos. Mas eu gostaria até, se algum físico ouvir, se tiver uma explicação para a gente, uma coisa mais palpável, eu gostaria, eu tenho todo o interesse de conhecer. Quero agradecer muito, Léo, sua presença aqui e os esclarecimentos que você, de uma certa maneira, compartilhou conosco. Eu fiquei muito satisfeito, para mim foi uma surpresa imensa desse convite. Eu fiquei, porque o meu objetivo realmente divulgar esse trabalho. E as pessoas que querem, vamos dizer assim, contestar no bom sentido, quiser conhecer, pode me procurar, que a gente está disposto a ouvir a contestação daquelas pessoas que querem aprender e trabalhar com isso e até ajudar a gente a conhecer melhor a física envolvida nisso aí. Será um prazer imenso. A presença hoje do professor de física e terapeuta Leonardo Gontijo. Até já.